Agora, Mauro César Pereira, essa situação que a gente está falando do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, seria viável, tá? Porque eu quero defender algo se for viável. Seria viável tirar Flamengo e Atlético Paranaense dessa rodada? Porque o que a gente está falando, nenhum dos dois quer saber dessa rodada do Brasileirão. Torna os jogos mais chatos, não é adiar a rodada inteira, adia o jogo dos dois. Teria como, porque é até chato, o Flamengo também vai receber o Santos não ligando nada pro jogo. Bem, na Argentina, eles têm um item no regulamento que eu acho até legal, que quando você chega na final internacional, você pode adiar o seu jogo anterior, ou seja, você não joga naquela semana. Isso está no regulamento das competições. Então, se o Estudiantes tivesse eliminado o Atlético Paranaense, eliminado o Palmeiras e fosse adversário do Flamengo, por exemplo, o time argentino que veio mais longe, né? Ou o Vélez tivesse eliminado o Flamengo e avançasse até a final, ele não jogaria nessa semana, ele ia ficar de molho, só se preparando para o jogo. Não teria jogado no final de semana. E aí, se tiverem jogos interligados, né, por um título ou por alguma situação, aí adia os jogos que interessam àquela equipe envolvida na partida decisiva da competição. Mas aqui no Brasil não é assim, né? Então, eu acho que também com o calendário mais apertado, o Flamengo e o Atlético já vão adiar o jogo do final de semana. O do Flamengo seria contra o Corinthians, né? Que vai ficar para o dia 2. Vai jogar sábado e terça-feira, joga contra o Corinthians. Seria um jogo do domingo, mas vai estar lá em Guayaquil. Vai ter que jogar. Agora o Atlético vai colocar time em reserva e o Flamengo vai satisfazer esse capricho aí dos jogadores de colocá-los em campo, porque eles acham que 10 dias de intervalo sem jogar é muito tempo, o que não deixa de ser um risco, né? É um jogo oficial contra o Santos. O Santos tem objetivos no campeonato. Num jogo, acho que as disputas de bola, evidentemente, são muito mais duras do que no treinamento. O risco de uma contusão, alguma coisa, em tese, ele é maior. Então, o torcedor do Flamengo hoje vai ter que torcer pelo time e principalmente para que ninguém se machuque às vésperas da final. Mas esse é um pedido dos jogadores, né? Que a comissão técnica está acatando. É bom sempre deixar isso claro. Não foi o Dorival que inventou, ele só está compondo, porque ele é refém do grupo. Como eu já falei aqui várias vezes, ele não tem condições de enfrentar o grupo. O técnico anterior, que bateu de frente com alguns jogadores, espirrou, né? E o próprio Andrés Pereira deu entrevistas reforçando essa tese recentemente. Então, até o final dessa temporada, que está muito próximo do seu encerramento, o Dorival tem que ir administrando. Agora, o que me assustou também, né, Vanderlei, Bruno, o próprio Mauro, que eu acho que pode saber até mais, é que pelo jeito vão jogar alguns titulares do Flamengo nesse jogo. Vão todos, praticamente. Mas aí é o que eu falo, aí o Dorival só pode estar de sacanagem com a minha cara. Quanto o Ceará? Não, ele só pode estar de sacanagem com a minha cara. Quando ele não tem que poupar... Contra o Ceará hoje da manhã. Contra o Palmeiras ele poupou. Disse que os jogadores que foi tudo dele, né, mano? Tava vendo isso ontem. Não, mas tá bom. Mas, cara, aí é muito risco. Você botar os caras pra jogar. Ó, eu tô vendo aqui a escalação provável. Davi Luiz deve jogar. Everton Ribeiro deve jogar. Pedro deve jogar. Essa era a escalação provável. E talvez o Felipe Luiz, que é o cara que, na minha opinião, tem que ser mais poupado. Que é um jogadorzaço, mas não tem mais o físico que já teve. É a decisão certa. Eu sou muito burro de estar falando o que eu estou falando aqui, porque ele poupou contra o Palmeiras, ele poupou contra o Ceará, quando tinha um jogo que ele tinha ganhado de goleada do Vélez, já tinha passado, e agora vai botar titular? Não, pra mim é até sacanagem. Não sei o que vocês acham. Eu tava vendo, sabe que eu assisto todos os programas aí, eu tava vendo as outras emissoras lá, os outros programas, de outros companheiros, todo mundo tá nesse debate aí que você tá falando. Mas é óbvio. Os jogadores... mas é o que o Mauro falou no início aqui. O Dorival pegou um clube onde tem um time, né, que os jogadores têm grande influência e desde que ele chegou ele tá compondo. Eles vão jogar porque eles querem jogar, porque eles acham que não tem que ficar 10 dias parado, que eles poderiam ter jogado no sábado. Normalmente o que fazem é isso, né, quando tem essas decisões. Eu lembro do Flamengo e do Palmeiras no ano passado. O último jogo dos dois com o time titular foi no sábado anterior à final, foi uma semana antes. O Atlético Paranaense jogou também com o seu time titular sábado contra o Bragantino. E o Flamengo vinha da final da Copa do Brasil e colocou reservas no fim de semana. E aí os jogadores, eles acham que 10 dias sem jogo é muita coisa. E aí eles querem jogar. O certo era colocar o time inteiro em reserva, mas fica claro que o Dorival, além do treinador de futebol no campo, e ele tem, claro, seus méritos como treinador ali na evolução do time, ele também conseguiu esses resultados aí porque ele é um administrador de elenco ali. É muito por isso, tá bem claro que é por isso. Os jogadores quiseram e ele é um cara que vai administrando essas coisas, porque ele viu que o técnico anterior teve problemas muito porque bateu de frente com os jogadores. Mauro.
Foi o que eu falei no começo. Ele é refém dos jogadores, ele tem que ficar administrando. Eles é que querem jogar. Ele vai usar todos, provavelmente. A não ser que ele tenha mudado de ideia com relação ao outro. A ideia é revezar os jogadores. Então começa com uma escalação. 45 minutos, eu vi. Os outros exato. No mínimo 45. Vão trocando. Ele deu uma coletiva até falando na troca de goleiros, né? Que o Diego vai... O Diego vai jogar e ele vai revezar todo mundo. Um tempo joga o Davi Luiz, outro joga o Léo Pereira. Um tempo joga o Felipe Luiz, o outro joga lá, o Rodinei. Um tempo joga o Everton Ribeiro, o outro o João Gomes. Não vai jogar o Thiago Maia, não vai jogar o Vidal, não vai jogar o Arrascaeta, creio eu. Pode até estar relacionado, mas não vai jogar. Aí é loucura. Aí é loucura. Para jogar não tem cabimento. Agora, na Libertadores 2019, o Flamengo fez um jogo contra o Grêmio, foi o último jogo, né? Com o time reserva. Mas o Gabigol jogou. Foi o único que jogou. Foi o Gabigol, ele pediu para jogar. Ele é bem fominho, o Gabigol é bem fominho. Ele eu já estava imaginando que pedisse para jogar. E ele não está na provável escalação. Deve sair o Pedro no intervalo ou em algum momento do jogo e ele entra. Eu imagino que vai jogar 45 cada um, pelo menos foi isso que eu apurei no começo da semana. Cada um jogando metade do jogo. E o argumento seria muito tempo, 10 dias sem jogar. Perde o ritmo de jogo, coisa e tal. Mas curiosamente o goleiro, se não entrar em campo, né? O Santos, ele vai ficar 10 dias sem jogar. Ele que estava jogando todas, né? E vocês acham certo? É claro, né? O jogador... Não, eu acho que tem que jogar ninguém. Eu também não acho. Joga ninguém. Eu também acho que não tem No máximo, poderiam ter jogado sábado. Jogos e jogos. Se era para manter ritmo de jogo, jogava sábado contra o América, que tem um tempo maior, mesmo sendo depois... Quem está mais desgastado não joga. Alguns jogos, vai jogar alguns minutos. Então joga 10 dias se jogar, dá fome de jogo. Eu acho que jogar ninguém. 10 dias se jogar, fica com fome para alguma final. Agora, se fosse um técnico que tivesse a condição de enfrentar o Dorival, não é porque o Dorival não tem coragem, né? Isso é a situação que ele está inserido, gente. Lembra do tempo do Paulo Souza que aconteceu. Se não fosse assim, o Dorival não chegaria onde chegou. Ele está equilibrando politicamente para poder ir levando. Ele não tem outro caminho. O grupo é mimado, o grupo de jogadores estão ali encastelados, tem alguns que vão embora no final do ano, aí pro ano que vem pode mudar. Mas os caras têm muita força. Então ele não quer ficar batendo de frente. Querem jogar? Então tudo bem, vamos compor aqui de alguma maneira. Agora, se fosse um outro técnico, vou citar o seu ídolo, Jorge Jesus. Ele tiraria todo mundo, porque ele não é a favor de rodízio. Ele faz de jeito nenhum. Vai jogar ninguém. Vai cavalaria toda. Vai jogar porra nenhuma. Não vai jogar ninguém. Ele é cuspir a abelha africana. Ele ainda aceitou que o Gabigol jogasse aquele contra o Grêmio, não sei como. O Gabigol deve ter jogado uma boa conversa dele. E na final, 10 dias depois, o Gabigol não jogou nada. Aí fez 2 gols nos minutos finais. Mas foi. Ele não pegou na bola. Ele não estava fazendo nada. Nada. Ele fez os 2 gols no final. O zagueiro, como é o nome do zagueiro? Pinola. Pinola deitou e rolou o jogo inteiro. No final errou e aí saiu aquele segundo gol. Agora, eu sempre falo, né, que eu acho que sempre o jogador entende um pouco mais de bola porque ele tá ali. Só que você jogou, Vamp, e você diz que não. Então por que os jogadores acham que eles devem jogar? Será que pro jogador é tão importante assim? Porque é o que eu falo, um treino pegado não dá ritmo de jogo? Se você fizer um treino com campo grande, pronto, vamos botar 11 contra 11, um jogo treino, não dá ritmo de jogo tanto quanto? Eu sei que é a final do principal campeonato que temos no nosso continente, né? Nossa Liga dos Campeões, né? O certo é não jogar, ir pra final fresquinho, bonito. O certo é esse. Mas o jogador tá sujeito a machucar até no treino. Até no treino físico mesmo aí, você falou, um campo reduzido. Vou lá numa dividida, numa bola, às vezes estica mais o músculo. Mas o certo mesmo, para não correr risco, é não jogar. Eu não estou falando isso, o senhor sabe, professor, que eu sou contra poupar. Né? Mas é uma final. Aí sim, você tem que dizer, não, tem que chegar com a cavalaria inteira, com todas as armas, flecha, lança, sei lá, fuzil, tudo que tiver, você tem que ir para o jogo final. Mas o atleta está sujeito a machucar. Eu vi que o Irarão, uma temporada, eu acho que ele machucou para um jogo decisivo, eu acho que saindo do treino, tomou uma topada, alguma coisa. Antes do jogo com o Inter, que o Flamengo ganhou e assumiu aquele a liderança. Que o Rodinei foi expulso. Ele saiu do treino, machucou caminhando, acho que tomou uma topada. Outros já falam que... Já vi gente que falou que a panela de feijão estourou. Teve isso. Não, e tem outra, né, Vanderlei? Copete. Panela de feijão... como é? Panela não, como é que fala? Que faz do feijão lá? Panela de pressão. Essa história é bom contada. Não, e tem outra, porque esse time do Flamengo que tá falando, 10 dias é muito, cansou de ficar 7, 8 dias sem jogar. Porque tava sendo poupado, jogava quarta. Ficava 7 dias. Tem tanta diferença, 3 dias a mais. Eu acho um absurdo botar titular pra jogar. Imagina, você perde um Everton Ribeiro pra uma final.
você perde um Pedro, você perde um Davi Luiz. Eu acho um absurdo. Bom, a cartilha da cautela diz isso aí. 11 reservas. A cartilha da cautela. Aí tem o item abaixo que é o seguinte, a fisiologia dizendo que metade do time está precisando dar uma descansadinha e metade está inteiro. Aí o treinador decide, olha, em função da fisiologia, vocês estão mais ou menos no limite e não vão jogar, e vocês estão inteiros. Mas eu não gostaria que jogasse, porque pode contundir. Aí esse grupo diz para ele, eu me sinto inteiro, eu quero jogar, eu conheço meu corpo, como diria um conhecido repórter amigo nosso, eu conheço meu corpo, né? Então, eu sei, professor, eu jogo futebol já há 15 anos, que quando eu paro, eu sinto uma certa dificuldade para depois retomar. E eu estou bem, quero jogar meio tempo. O cara não vai pôr? Talvez se fosse o Guardiola, eu entendi como foi colocado aqui, mas eu acho que o Dorival ouve muito os jogadores e tem um pouco de uma postura racional aí. O cara está pedindo para jogar. Eu sempre, quando acontece essa conversa, eu lembro do Ronaldo, na Copa de 98. Quando ele chegou era o Edmundo que ia jogar, né? Quando ele chega com o doutor Lídio lá, e já está uniformizado o Edmundo, e ele fala, eu quero jogar. Bom, acabou de chegar da clínica. Aí o Zagallo pergunta pro doutor Lídio, e daí, ó, tá aqui todos os exames, não deu nada. Eu quero jogar. Aí na cabeça do Zagallo, é o melhor do mundo, titular, jogo final e tá louco para jogar. Edmundo, vai jogar o Ronaldo. Depois, claro, não deu certo, o Zagallo tomou um cacete. Mas eu acho que se eu tivesse no lugar do Zagallo, eu faria a mesma coisa. Tá, mas no do Dorival, não? Não. Porque sim. o do Zagallo já era final. É isso. Era ali, era o vamos ver. Agora é um jogo antes da final. O jogo importante é o que tá por vir. Mas você imagina o Gabigol, por exemplo, pro Dorival, ó, tô inteiro, tá bom, você não quer que eu jogue o jogo todo, porque é desgastante, pode ser. Meio tempo eu quero jogar. Tô inteiro, não tenho nada. Ô, doutor, tem alguma coisa? Não. Ô, fisiologia, aponta aí esse exame de sangue que o Vampeta não gosta. Tem alguma deficiência? Não tem. Então eu quero jogar. É duro pro pessoal, eu não sei como é que vai de cada time. Por exemplo, o Real Madrid jogou a final da Liga dos Campeões passada contra o Liverpool. No domingo, o Liverpool saiu com o time todo titular e o Real Madrid também. Ficou a semana toda sem jogar, treinando e jogou a final. Jogou Modric, Toni Kroos, todo mundo. Vai de time para time, fisiologista, tudo. Os jogadores é difícil, é meio complicado, viu, velho? Eu acho que ele não vai colocar em campo alguém que está correndo algum tipo de risco. Por mais, digamos assim, refém, ou segue o que os jogadores gostam, né? Mas se tiver algum tipo de risco, eu acho que ele não vai colocar. Já foi dito, você falou. O Arrascaeta, se ele colocar, aí, meu amigo, aí virou sacanagem. Aí é pegadinha. Não vai, em tipo de risco, ele não vai colocar. Vidal, Arrascaeta. Ele não vai colocar. Ó, a gente vai para um break rapidinho na TV Jovem Pan, com uma ótima audiência, te agradecendo pela audiência. Voltamos já. Seguimos na rádio e no YouTube. Ó, e seguimos. E a situação do Vidal, né, Mauro? É uma situação que preocupa até pra final. O Vidal ficou com um inchaço muito grande, né? E é dúvida pra final. O Vidal é certeza que não joga esse jogo. Agora, será que joga a final, Mauro, pelo que você tá apurando aí? Ele fez um procedimento ontem no hospital. A expectativa do clube é que ele possa ficar à disposição para sábado, né? Mas eu imagino que 100% o cara não tá, né? Numa situação como essa, deve ficar como opção, mas 100% eu acho que não. O Thiago Maia, eu acho que é mais importante, que é o volante do time, o único volante que ele tem ali, né? De fato, né? Parece que a coisa está um pouco melhor e acho que isso é importante. A Arrascaeta não tem jeito, é administrar, é pubis. Aí vai ser assim agora, vai ser assim na Copa do Mundo com o Uruguai e depois da Copa eles vão ter que tomar uma decisão, se faz uma cirurgia ou não, estimar o tempo de recuperação. Talvez seja até a oportunidade, caso seja de fato cirúrgico, para fazer essa intervenção, porque você tem aí depois da Copa do Mundo, no momento que o Uruguai sair, ele voltar, não sei até onde vai o Uruguai, você tem um período aí de mais de um mês, até a temporada começar a ficar, 2 meses, até a temporada começar a ficar importante. Aí você vai ter campeonato estadual e tal, é o momento que você pode abrir mão do jogador, né? Ó, o Flamengo ele tem as seguintes preocupações, é o Vidal, o Thiago Maia, que saiu se queixando de dores no joelho, né? E tem também ainda, Mauro, por seu desespero, o Varela.
O Varela. Desespero por quê? Ué, porque o Rodinei agora... Mas o Rodinei vai jogar de qualquer maneira. Ó. Aí não tem jeito. Lesão no músculo posterior da coxa esquerda tira o Varela da final. Ou seja, o Varela nem é uma opção. Olha o Vamp, ó. O Vamp gosta. Só deixa eu voltar pra TV Jovem Pan, que a gente tá voltando aí em 3 segundos. Olha aí, ó. Estamos de volta à TV Jovem Pan. Agora mais uma vez multiplataformas, TV, rádio e YouTube. Que o Vamp tá rindo, né, Vamp? Varela fora da final. Mauro César vai ter que contar com o Rodinei. Mas ali, não tem ó. jeito. Você acha que havia alguma chance do Rodinei não jogar? Até entra na mesma coisa dessa coisa de administração de grupo. O time da final seria o time que vai jogar, mesmo que se o Dorival chegasse à conclusão, olha, eu analisei o time do Atlético e taticamente eu acho que seria melhor esse no lugar desse. Não ia mudar. Ia ser aquele time, porque tem essa questão de administração. Aqui o futebol brasileiro é muito político, em todos os sentidos. Os jogadores, os dirigentes. Mas é o futebol no geral ou é só o Flamengo? Não, eu acho que geral. todos aqui. No Brasil, Geral, todos. geral. Aí depende muito daquela coisa. Se é um técnico, na teoria, maior que o elenco, o maior define-se assim, sei lá, o Abel Ferreira hoje no algo Palmeiras maior, é um cara que ganhou títulos lá. Abel e Rogério Ceni, né? O Rogério, Hoje eles podem isso. ser... Rogério, pelo que fez como jogador, no São Paulo ninguém tem mais força que ele ali dos jogadores, e o Abel no Palmeiras até tem jogadores do tamanho dele, mas ele pode bater de frente que ele não vai ter problema. Ele ganhou um tamanho enorme ali. Né? Ó, eu tive a oportunidade, professor, já contei para vocês aqui, né, que quando eu fui para a Holanda, né, em 1º de maio de 1994, né, nunca vou esquecer, eu ganhei uma Bíblia católica, e o Minuto de Sabedoria. E a Bíblia católica ela tem 7 livros a mais do que a protestante, né? E aí comecei, não entendia nada de holandês e tal, comecei a devorar o Velho Testamento. Pô, a guerra legal, Salomão, Davi, Saul, o primeiro rei de Israel, pô, da hora, comecei a ler tudo, né, professor? E na Bíblia tem uma passagem que fala assim, tem um animal que fala que é uma mula de Balaão. Balaão batia na mula, a mula falou, pô, mas aí a mula falou pra ele, eu não fiz nada porque você me bate, porque você é uma mula teimosa. Então Rodinei é temente a Deus, ele fala assim, mulas de Balaão, eu jogarei a final, vocês são teimosos, eu não fiz nada e serei titular. E aí do Varela machucou, o cara abençoado, o cara era com o Espírito Santo no corpo todo. E mesmo assim, ó, mesmo o Varela estando bom, não ia jogar, velho. Aí, no jogo, o cara faz o gol na final da Copa do Brasil, uma moral com o grupo, com todo mundo. Aí o Mauro fala assim, depois fazer as homenagens pra ele, tudo, vai embora, depois vocês vão ver, vocês vão sofrer no lateral direito lá pra arrumar outro. Porque lateral direito é uma posição que é bem carente. Assim, o Piperno me falou, vamos fazer pela eliminação. Eu comecei a pensar na América do Sul toda. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Série A e Série B. E aí vai fechar o ciclo com vários títulos, né? Vai. Se ganhar a Libertadores, então... O Mundial ele já ganhou, né? O Mundial de Clube do ano que vem é quando? É em fevereiro, não é fevereiro. Ainda não tem nada... Provavelmente é fevereiro. Não tem nada definido ainda. Provavelmente é duelo fevereiro. Rodinei e Vinícius Júnior, hein? Caramba, hein? Até lá ele já tá no novo clube. Olha aí, ele diz. Agora, Ele vai estar torcendo de Vocês louco. querem facilitar muito a vida do Vinícius. Adoro o Vinícius Júnior, mas peraí, aí é moleza demais. Não, é força, né? Arruma Força um com lateral força. pra marcar ele. É força com Mauro, força. você que acompanha bem o mercado, muitas ofertas para Rodinei. Não, o que se comenta, já se comentou, já se falou do Atlético, já se falou do Botafogo, mas tudo assim, rumores, né? Eu imagino que ele vai se encaixar, a não ser que ele faça bobagem sábado, né? Se fizer nenhuma besteira, ele vai fazer um contrato bom com algum clube que ele seja feliz, né? Ele, o clube dele, que vivam alegremente. Agora, deu, Mauro, né, gente? Pelo amor de já Deus. é certo realmente que ele vai para o Atlético Mineiro? Não sei. Porque a informação, né, que eu Tinha li essa rumores, semana... rumores aí, né? Não duvido nada. O Rodrigo Caetano contratou ele para o Flamengo em 2016, levou para o Internacional emprestado. sei lá. Seria o ciclo natural, né? Que lá é o Rodrigo Guga, Caetano que contratar tem de Guga novo. e... O cara contratar 3 vezes o Rodinei, te dizendo, é corajoso, hein? Pelo jeito gosta, né? Corajoso. Gosta do Rodinei. É. E aí a gente tem aí a provável escalação do Flamengo. É Diego Alves, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas. Talvez Felipe Luiz. Pulgar, Eric Pulgar, Vitor Hugo e Everton Ribeiro. Everton, Cebolinha, Marinho e Pedro. O mais absurdo aí, eu acho todos.
Everton Ribeiro foi o principal jogador do Flamengo ofensivo na final contra o Corinthians. Davi Luiz foi o melhor em campo. Pedro é o cara que decide pra fazer gol. E, pelo jeito, ele vai botar os 3 pra jogar. Não dá pra entender, Vamp. Ainda tem o Gabigol aí que pediu, né? Mas na escalação você deu 3, mas pode ser que mais gente possa entrar depois, né? Ser trocado, né? Foi o que o Mauro falou, que o objetivo não vai sair logo o time todo. é cada um com 45. Entra aí, vai. Isso eu vi ontem também. O outro 45. Eu vi na coletiva do Dorival ele falando mais ou menos isso, 45, tudo. Cada um com sua opinião, né? A minha eu botava a cavalaria toda pra final. Agora, sabe o que eu queria ver? A provável escalação do Atlético Paranaense. Tem aí? Pra ver se ele vai botar algum titular. Reservaço. O Filipão vai com todos os reservas. Ele vai Anderson, não é o Bento. Não é o Bento, né? Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernandes e Pedrinho. Ela vai estar em casa, é equatoriano, hein? Hã? Ela é equatoriano. Colombiano. Hugo Moura, Christian, Vitor Bueno, Rômulo, Coelho ou Canóbio e Vitor Roque. Que o Vitor Roque não é titular, né? É a grande promessa, é uma revelação, junto com o Hendrick. É o jovem mais falado hoje aí no futebol brasileiro. Jogam junto na seleção também, né? Agora, o time todo reserva. Então, aí você vê, o Filipão pelo menos está fazendo o certo. O time titular do Atlético Paranaense, então, para pegar o Flamengo, seria Pablo jogando, né? Fernandinho, Kelvin... Tem o lateral, Abner. Pedro Henrique, Thiago Heleno. Você já sabe mais ou menos que é o time titular. É todo mundo reserva, pô. É 3 zagueiros? Ele tá com o time inteiro reserva. Hoje ele tá com os 2 zagueiros reservas. Não, tá pra final. Os caras que não tá aí. Pedro Henrique e Thiago Heleno, né? Que sobrou. Fernandinho no meio com... Teoricamente era o Hugo Moura, mas ele tá escalado. Não sei se o Hugo não jogou no sábado, não sei. Agora, Vamp, tirando lesão, tem como o Flamengo ficar mais cansado que o Atlético porque jogou na terça? Não, né? Aí é muito tempo de recuperação, né? Você esquece tudo. Jogar uma final, se não for... Adrenalina toda ali, as atenções, tem isso pra não errar, pra tudo, né? É um jogo só. É aquilo que eu falo, um jogo só, né? Não é fazer besteira, né? Ser expulso, ter lesão, é muito difícil, né? Agora, o Vamp, saiu a relação do Flamengo. Mauro César me mandou aqui, a relação do Flamengo saiu e até o Arrascaeta não vai ser titular, não tô falando que vai ser titular, mas tá relacionado. Vai pro jogo Arrascaeta, o Santos não vai, né? Só não tá o Santos e o Felipe Luiz. Os outros demais, todos os titulares estão relacionados, inclusive o Arrascaeta. Não Vidal também não. Vidal é reserva, né? Sim. Thiago Maia também que tá machucado. Agora, daqueles que não estão contundidos, só o Felipe Luiz, que era natural que se fosse preservado, e o goleiro Santos, que nem no banco ficam. Agora, até o Arrascaeta eu acho que é um absurdo ele tá indo pra esse jogo. Será que vai jogar? Não, às vezes, sabe o quê? Não, às vezes tá concentrado fazendo tratamento. Fazendo tratamento e vai pro jogo lá pra assistir o jogo. Se despedir da torcida. Tem isso. Também acho que dificilmente ele não vai necessidade de da concentração. Final do jogo, hoje. Não querer deixar em casa. Por exemplo, você não vai pra concentrar. Vai lá, faz o tratamento e volta pra cá. Não. Fica com o nosso concentrado, que aqui é... Pessoalmente, tem isso que o Vampeta falou, se o Flamengo vencer o jogo circunstancialmente, aí vai ter aquela coisa, o cara com uma torcida vai também e tal. Como o Bruno Henrique estava lá no Maracanã, o Varela, não jogaram. É relacionado, mas vai pra... Não, estava no estádio. Eu imagino que o Senalino que falou, Vampeta, tá lá, tá fazendo tratamento direto. Intensivo. Domingo o Rogério levou o Luciano de castigo, suspenso pra castigo. Ele tomou cartão. Tomou o 18º cartão do ano e viajou de castigo. 3-1, vai tomar cartão pra quê? Sim. É esquema. Aí não, é pra estar envolvido, vai estar concentrado, pensamento... Que negócio, ó. Fazer tratamento 2 períodos. O cara vai pra casa, almoça, volta, pega carro, não. Já fica lá mesmo na concentração, fazendo tudo.